Olá, alunos, tudo bem? Agora nós vamos fazer, né? Aí espero que seja essa é a nossa última aula de conteúdo, tá? Próxima aula, acredito que nós estaremos disponibilizando a avaliação final para que você possa ser avaliado nessa disciplina. Então, espero que todos estejam bem. E hoje eu gostaria de fazer uma temática em que vai aglomerar e vai sintetizar os conceitos que nós aprendemos ao longo dessa disciplina e vai deixar para você o que é importante absorver dessa disciplina de qualidade e produtividade. Das ferramentas que nós ensinamos, uma boa parte são bem complexas, mas é importante você entender que nós queremos produzir em vocês com esse curso técnico alguns conceitos, a introduzir para vocês alguns conceitos e algumas atitudes que vocês vão ter que desempenhar no mercado de trabalho que vai lhe auxiliar a utilizar essa temática da qualidade e produtividade. Então, esse material hoje que eu apresento para vocês, dentro da apostila tem uma série de informações. Fiquem à vontade para consultar a apostila disponibilizada. Esse material é um material que vai ajudar a sintetizar o conteúdo ali apresentado. Então, hoje, como eu disse, eu quero apresentar uma temática para que possa aglomerar os conceitos que nós aprendemos ao longo das outras aulas. Então, a temática é como melhorar a sua produtividade e mudar a sua vida. Então, isso é um material aqui produzido pela Startup 101. Então, muitas vezes nos faltam ferramentas, né, para melhorar a nossa produtividade. Nós não sabemos como começar e não sabemos como melhorar essa produtividade. Então, é hora da gente parar, né, de perder tempo e concentrar-se em fazer tarefas de forma eficiente e eficaz. É importante que um profissional que consiga fazer uma boa rotina, ter produtividade, fazer com qualidade, ele é muito valorizado no mercado de trabalho. Então, por isso, essa matéria também se preocupa é, em fomentar você esse caminho para que você se torne um profissional de destaque. Então, vamos continuar. Primeiro, o que é produtividade? Né? Produtividade é, acima de tudo, um estado de espírito. De maneira bem romantizada, primeiro você precisa ser produtivo. Você precisa buscar ter essa atitude de melhoria contínua, de sempre querer aprender mais, de sempre querer melhorar o seu trabalho. Porque se você ficar satisfeito com a forma que você faz o seu trabalho, você não vai ser produtivo, porque você vai se acostumar a fazer daquele jeito, você vai pegar o mal da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a produtividade ela é primeiro um estado de espírito. Você precisa buscar e se esforçar continuamente para ser uma pessoa produtiva. E quais são os modelos de produtividade? Nós temos alguns modelos por aí ao redor do mundo, porém tem um modelo que chama de modelo de produtividade total. Né? Esse modelo ele parte da base com base na gestão dos talentos, da gestão do capital humano. A produtividade pessoal ela é a quantidade de trabalho útil, isso aqui é o conceito de produtividade pessoal, que pode avançar em uma unidade de tempo. Então, quanto um sujeito pode ser produtivo durante o dia? Esse é basicamente o que expressa aqui nesse conceito. O quanto o sujeito pode ser produtivo. Então, a partir daqui você vai entender durante o dia você consegue fazer todas as suas tarefas, fica faltando alguma coisa, algumas coisas ficam pendentes, então essa produtividade pessoal é importante. Então, se você conseguir executar suas tarefas no tempo que é necessário para que elas sejam executadas, ela é feita com qualidade, você tem um destaque por ser produtivo, então você está fazendo isso do jeito certo. Se você não está fazendo isso assim, é preciso rever e pensar como é que está a sua produtividade pessoal. Aqui um pensamento do Sun Tzu que diz assim: a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então, o sujeito produtivo para ele vencer no mercado de trabalho, o sujeito ele tem que ser produtivo para vencer no mercado de trabalho. Refazendo a frase, né? Você precisa ser produtivo para se destacar no mercado de trabalho. Então vamos lá, aquilo que é essencial para que você possa ser uma pessoa produtiva e ter produtividade no seu trabalho. Primeiro, estabelecer metas diárias. O que é a meta naquele dia? O que você tem que deixar pronto para aquele dia? O que tem que acontecer naquele dia? Você tem que ter isso bem estabelecido
tem que criar essa cultura de saber fazer essas metas diárias para que você possa ser mais produtivo. Então, quando você decide o que vai fazer naquele dia, ou que você tem estabelecido que irá fazer naquele dia, você tende a atingir mais facilmente. Então, você utilizar a agenda, anotar no celular, anotar no computador é muito importante. Usar o Post-it, né? Eu gosto de usar isso para poder saber o que eu tenho que fazer e eu estabeleço ali as minhas tarefas a ser cumpridas. Outra, realizar a tarefa que menos se tem desejo. Essa daqui é complicada. Você às vezes deixa aquela tarefa mais difícil de fazer, mais complicada para o final. E aí, quando deveria ser o contrário, você primeiro tem que pegar as tarefas complexas, aquelas que você não gosta de fazer, que você tende a postergar e fazer logo. Porque senão você posterga ela, aí depois aparece outra do mesmo tipo, você posterga também, e aí você tende a não ser mais produtivo e se tornar uma pessoa improdutiva. Então, isso é um método para proteger justamente a procrastinação, ou seja, deixar para outro dia. Outra, identificar o seu horário de pico. O que é identificar o seu horário de pico? Quando é que você produz mais? Todos nós temos uma janela, vamos dizer, muita produtividade, um horário em que a gente realmente se concentra e produz bastante. Eu, para estudar, por exemplo, eu prefiro estudar já à noite, principalmente após as 10 horas, a hora que eu desligo as notificações do celular e aí eu consigo me concentrar. Também quando eu tenho que escrever trabalhos. Então, esse provavelmente é meu horário de pico de produtividade em relação ao estudo. Então a gente tem que descobrir o nosso pico de produtividade para que a gente possa poder concentrar algumas tarefas complexas a ser realizadas naquele momento. Estabelecer períodos de clausura. O que é isso? Períodos onde nada e ninguém pode incomodá-lo ou interromper a menos que seja urgência iminente. Então, assim, existem momentos que você vai ter que estabelecer que naquele momento você não vai atender o celular, você não vai atender ninguém, você vai produzir, você vai refazer as suas tarefas. Isso tem que ser diário, porque às vezes a gente vai se levando na rotina ali que vai aparecendo, a gente não faz as tarefas que são essenciais. E aí acontece da gente não ter produtividade esperada. Então, como a gente está estudando uma disciplina de qualidade e produtividade, isso é muito importante. A gente tem que ter essa noção e organização para que a gente possa ser produtivo, possa ter qualidade e possa também melhorar nosso ambiente de trabalho com essas atitudes. Um quinto item, né? Estabelecer mini metas. O que é isso? Quando você inicia uma tarefa complexa, pode ser dividida e colocar ela em pequenos objetivos, pequenas metas a ser atingidas. Então, você tem uma tarefa que vai demorar vários dias. Por que não, então, estabelecer que você vai atingir determinadas etapas a cada dia? Então, você acaba meio que dividindo, né, toda essa tarefa mais complexa em etapas. Outra que eles colocam é o conjunto de pirâmides de trabalho. Então, você pode ter de 15 a 30 minutos dedicado a tarefas quentes, né? E intercalar com tarefas complexas, que durariam várias horas. Em seguida, terminar com tarefas mais simples. Aqui é um conselho de que você possa fazer uma pirâmide de trabalho. Então, você começa com tarefas rápidas, né? Depois você intercala com tarefas mais complexas, que duram mais tempo. E depois você volta para tarefas mais simples. Isso vai lhe ajudar a ser mais produtivo. Um outro que a gente aprendeu, né, o princípio de Pareto, a gente aprendeu em aulas anteriores, que é 80% do valor de uma tarefa surge a partir de 20% de esforço. Então, concentre sua energia no 20% do seu trabalho. Ou seja, tem tarefas que é essencial que você faça aqueles 20% mais complexo, mais difícil, mas que dão mais resultado do que você ficar concentrado naqueles 80% que não vai fazer a tarefa terminar. Então não adianta, você tem que priorizar aquilo que realmente dá impacto e efeito para concluir, né, aquele trabalho. Oitava recomendação, né, a gente tem que estar pronto para o inesperado. Por mais que você planeje, por mais que você estabeleça metas diárias e etc, vai acontecer situações inesperadas. Às vezes você está no atendimento e aí você está fazendo sua tarefa, aparece um cliente com uma situação super complexa, você vai gastar o seu dia e não vai resolver mais nada a não ser aquilo. Então você tem que estar pronto, porque no outro dia você vai ter que compensar todo esse tempo que você não conseguiu estabelecer sua rotina normal.
Então isso é importante, porque tem que fazer ajuste no nosso planejamento diário, semanal, mensal. A outra, regra do 1 minuto. Essa regra é interessante. Uma vez que você tem a informação que precisa para tomar a decisão, inicie um temporizador por 60 segundos. O tempo que você tem para tomar uma decisão, ou seja, você estabelece que você precisa tomar um caminho, ou seja, tomar um objetivo ali, depois que você reunir todas as informações para fazer uma determinada tarefa ou serviço. Você tem que tomar uma decisão. Então, leve no máximo 1 minuto para tomar a decisão do que você vai fazer. Porque se você deixar isso para depois, você não vai tomar a decisão, a coisa vai parar e vai ficar ali esperando ali até o momento que você retornar. Aqui tem outro conselho, né? Diz assim, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Isso é importante, do Walt Disney, né? Você tem que parar de falar e começar também a fazer. Às vezes a gente fica muito tempo falando de como fazer, de como deveria, e etc. E a gente não põe a mão na massa, literalmente. Pôr a mão na massa é também um conselho muito importante. Definir prazos. Gente, é super importante quando trabalharmos, estarmos dentro de um ambiente de trabalho, nós temos prazo. Na vida pessoal, super importante. Na vida profissional, super mega importante. Porque se você não estabelece prazo, se você é chefia ou você é uma chefiado e você não estabelece prazo para si mesmo, tende a você perder o foco e esquecer daquela tarefa e não cumprir. Esse é o grande dilema. Então, definindo o prazo, você estabelece a data limite para você concluir aquilo e se policiar para isso. Outra coisa, preencher as lacunas com leitura. Então, se você é uma pessoa que quer ser mais produtiva na vida, você precisa preencher seu tempo bem. Então, às vezes, preencher com leitura. Se você tem lacunas de tempo entre suas tarefas, por exemplo, esperando metrô, ônibus, preencha lendo artigo, notícias, jornais. Não fique só nas redes sociais. Também busque ler o jornal, ler um artigo de opinião, ler um livro, ver alguma coisa que possa lhe enriquecer, lhe dar conteúdo útil para lhe ajudar também no trabalho e na vida. Porque todas essas informações que nós vamos absorvendo, isso vai se tornando um capital de conhecimento que pode lhe ajudar nas mais diversas situações que você nem consegue imaginar. Então, preencha com coisas produtivas. Uma outra parte importante também é visualizar. A gente precisa usar a nossa capacidade imaginativa para visualizar nosso objetivo, visualizar ele, como a gente precisa alcançar, e isso precisa acontecer também na sua mente. Então, se você quer construir uma casa, esse é o seu objetivo, ter uma casa, você precisa visualizar isso. Como eu quero essa casa, como eu sonho com ela, o que deve ter nela. E isso vai lhe ajudar a lhe motivar a vencer aquelas tarefas diárias de economizar dinheiro, de fazer empréstimo, de N coisas que você vai precisar para poder construir essa casa. Então, visualização é muito importante para a gente se tornar uma pessoa produtiva. Também, gente, não é só trabalho. Também não é só cumprir metas, cumprir horário. Você também precisa se premiar. Mas premiar, claro, após atingir, né, os seus objetivos e as suas tarefas. Então, os prêmios podem ser de acordo com o que foi alcançado. Você pode tirar um tempo, né, relaxar para assistir um filme, fazer uma caminhada, comprar um livro, ir à praia, entendeu? Sair para lanchar. Isso também é importante, porque se você só trabalhar, só querer atingir metas, você vai saturar a sua mente, ela não vai produzir mais. Então, assim, depois de um dia longo de trabalho, de muita produção, por que não chegar em casa, tomar um bom banho, relaxar e simplesmente deitar no sofá e ouvir música ou ver um filme? Nada contra, você pode fazer isso, se recompense. Priorizar tarefas, a gente precisa aprender isso também, isso é importante. Dentro da empresa, dentro da vida pessoal, a gente precisa saber aquelas tarefas que são urgentes, das mais importantes. A gente precisa saber alocar quando vou fazer cada tipo de tarefa, isso é importante. E facilite o fluxo contínuo.
O que é isso? O fim da nossa jornada de trabalho é identificar qual a primeira tarefa para o dia seguinte e deixar tudo pronto para facilitar o seu arranque, ou seja, deixar tudo ali de fácil acesso para que você possa reiniciar o seu fluxo no outro dia. Então, deixar a área de trabalho do seu computador organizada, deixar a sua mesa organizada para quando você voltar no outro dia, é muito importante. Por exemplo, muitas pessoas saem do trabalho, deixam o computador do jeito que está, às vezes nem desligam o computador. Chega no outro dia, tá mesa bagunçada, tudo etc. Essa pessoa ela não vai iniciar um fluxo contínuo no outro dia, ela vai ter que organizar a mesa, ela vai ter que reiniciar um computador que já desligou sozinho, e aí pode ficar muito mais lento para reiniciar, pode dar um desgaste maior. Então tudo isso não vai facilitar o fluxo contínuo se você não fizer isso. Então ao encerrar a sua jornada, tente deixar o máximo possível organizado para o próximo dia, para poder as coisas fluírem melhor. Gente, importante, concluir as tarefas que nós começamos. Parece assim impossível, mas às vezes a gente não consegue concluir o tanto de tarefa que a gente inicia. A gente sai iniciando tarefa, sai iniciando, e quando pensar que não, a gente só tem tarefas iniciadas e nenhuma terminada. É importante que mesmo que a gente não consiga fazer tudo aquilo que é preciso, mas aquelas que nós iniciarmos, nós terminarmos. É mais importante ter tarefas concluídas do que ter todas as tarefas não concluídas. Uma dica bem importante: aprender novas habilidades. Todos os dias é uma oportunidade para que você aprenda uma nova coisa, uma nova maneira de fazer, uma nova maneira de executar. Então, sempre aprenda novas habilidades, faça treinamentos, habilidades manuais, habilidades musicais e etc. Aprenda uma coisa nova que você não aprendeu até então. Sempre que você puder, busque aprender uma coisa nova. Isso vai ajudar seu cérebro vai ajudar você a ter uma mente muito mais criativa, inovativa. E claro, você com isso consegue utilizar isso para lhe dar mais produtividade, tanto no seu trabalho pessoal quanto profissional. Otimização do trabalho. Identificar os processos que você usa com mais frequências e gravá-los passo a passo. Observar como melhora sua eficiência. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. No meu trabalho, eu já tenho um conjunto de memorandos, documentos, em que eu uso eles como base para mim poder responder determinadas situações. Então, toda vez que eu preciso responder algo que é mais ou menos no sentido de algo que eu já fiz, eu utilizo aquele documento como base, para que eu não precise criar nada, formatação nova, um conteúdo novo. Eu vou fazendo as alterações que são necessárias e introduzindo a nova informação. Então isso é otimizar trabalho, é usar aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já construiu, e para utilizar para uma nova necessidade. Atribuição diária. Isso aqui significa o quê? Planejar 1 hora por dia trabalhando em hábito específico. 1 hora por dia durante o ano pode transformar seu corpo. O que é isso? Você precisa aprender um hábito novo. Então, por exemplo, eu quero ter o hábito um hábito bom de ler. Então, todo dia eu preciso exercitar pelo menos 1 horinha diária para me aprender a gostar daquilo, aprender a ter aquele hábito. Então, hábitos, gente, é aprendizado. Então, tudo na vida a gente precisa ter foco, meta, objetivo e persistência nesse objetivo. Então, se eu quero criar o hábito de ter uma vida mais saudável, de ser mais saudável, então eu vou caminhar todos os dias. Então, todos os dias eu preciso tirar 1 hora para fazer uma caminhada. Ou ir à academia. Então, tudo isso é atribuição diária. E por fim, para encerrar essa aula que vai mais no sentido de dar grandes conselhos de como se tornar uma pessoa mais produtiva e se tornar uma pessoa que tenha mais qualidade no seu trabalho, tem uma dica bem importante que é transformar hábitos em tarefas. Sempre que executar uma determinada tarefa, logo após execute um de seus hábitos. Por exemplo, regar plantas após o jantar e responder os e-mails no café da manhã. Sabe por que isso é bacana? Porque quando você transforma suas tarefas em hábitos, isso é automático. Um exemplo, eu trago para a minha vida pessoal, para dar um exemplo para vocês, é a questão do meu hábito de verificar os e-mails do trabalho.
eu tenho esse hábito tão enraizado de quando eu ligo o notebook na minha casa, por exemplo, nos finais de semana feriado, eu faço a mesma rotina que eu faço no trabalho. Eu venho para frente do computador e verifico todas as caixas de e-mail, vejo o que é importante, o que não é importante, confirmo leitura para tudo, limpo as caixas de entrada e beleza. Isso é uma tarefa que eu faço diariamente, todas as vezes que eu estou na frente do computador. Só não faço quando eu não estou na frente de um computador. Então isso é importante, você transformar algumas tarefas em hábitos, ok? Então esses foram alguns das recomendações que você pode utilizar na sua vida prática, né, na sua vida mesmo pessoal, e pode utilizar também no seu ambiente de trabalho. Se você seguir essas orientações, tenho certeza de que você vai tender a ser uma pessoa mais produtiva, aplicar mais qualidade no seu trabalho e atingir aquilo que a gente é objetivo com essa disciplina, que é orientar você a desenvolver trabalhos com mais qualidade e produtividade. Então, obrigado por ter assistido essa aula. Espero que todos estejam bem alinhados, que tenham absorvido bem essa disciplina e que a gente possa estar aí preparado para fazer a nossa avaliação final, que vai ocorrer na próxima aula, ok? Então, obrigado por estar assistindo essa aula e aguardo vocês até o nosso próximo encontro.